Paz do Senhor, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Atos 9. Vamos começar lendo o 3 e o 4, que vai falar. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, a palavra do Senhor vai falar, né? Que Saulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele era um perseguidor da igreja e ele conhecia muito, né? Das escrituras. Então ele perseguia a igreja, mas ele era um conhecedor da palavra. E aqui, né, está a diferença entre você, né? Conhecer a palavra do Senhor e conhecer ao Senhor. Mas a palavra do Senhor vai falar que Jesus sabia, né? Que Saulo, ele era um conhecedor da palavra. Mas ele conhecia, digamos assim, de maneira que... Faltou as palavras agora. Ele conhecia de maneira que ele não sabia, digamos assim, o valor, né? De conhecer não só a palavra, mas ao Senhor Jesus também. E a palavra do Senhor vai falar que ali ele vai, né? Até os sacerdotes e pede cartas, né? Para ir, né? Até Damasco. Pede cartas para se encontrar alguém lá, né? Algum pregador, né, da palavra do Senhor, ele poder prender, né? Porque ele perseguia o povo de Deus, achando, né, que estava fazendo o que era correto, achando que o povo de Deus é que estava errado, né, em pregar a palavra do Senhor. Era como se a verdade, né, que ele cria fosse absoluta, né, da parte dele. Mas a palavra do Senhor vai falar que Jesus, ele marcou um encontro, né, com Saulo. E ali, quando ele estava, né, perto da cidade de Damasco, o Senhor marcou um encontro com ele. E quando aquele resplendor, né, de luz ali apareceu a ele, a palavra do Senhor vai falar, né, que ali ele caiu por terra e ele perguntou, né, quem era, e o Senhor falou que ele era Jesus a quem ele perseguia. E quando o Senhor marcou aquele encontro ali com Saulo, foi como se uma venda ali, né, caísse ali de Paulo, dos olhos de Paulo, né? Foi como se aquilo tudo que que Saulo fazia, fosse tudo, digamos, de forma distorcida, né? E aí, quando ele teve esse encontro com o Senhor começou, né, a se manifestar a ele. O Senhor começou a se deixar, né, ser conhecido por Saulo. E a palavra do Senhor vai nos falar que ali ele ficou, né, 3 dias, né, como se umas escamas estivessem ali sobre os olhos dele e ele não conseguisse enxergar. Eu creio que o Senhor ali, né, permitiu com que aquela cegueira ali viesse, né, sobre a vida de Saulo, para quando o Senhor, né, trouxesse a luz de novo para os olhos dele, a luz do Senhor não viesse só sobre os olhos dele, mas sobre a vida, né, sobre tudo aquilo que ele perseguir, para que ele viesse a enxergar, né, com os olhos de Cristo, que verdadeiramente, né, o povo do Senhor fazia a vontade do Senhor, cumpria, né, o que o Senhor queria, né, com que eles fizessem. E ali a palavra do Senhor vai falar que o Senhor dá uma visão, né, a Ananias. E o Senhor, através daquela visão, né, que o Senhor deu a Ananias, o Senhor falou, né, para Ananias ir, né, até onde Saulo estava, orar por ele. E através daquela visão ali, o Senhor deu, né, as instruções todas das ruas, da casa, né, onde Saulo se encontrava, para que Ananias fosse ali orar por ele.
E a palavra do Senhor vai falar que o Senhor não deu aquela visão tão somente a Ananias, mas também a Saulo, né? O Senhor deu uma visão a Saulo que Ananias ia até ele, né? Orar por ele, impor as mãos, né? Sobre ele, para que ele viesse a recuperar suas vistas. Então, irmãos, ali 3 dias Saulo ficou sem comer e sem beber, orando, né? Buscando a face do Senhor. E ali a palavra do Senhor vai falar que quando Ananias ele foi ali, ele orou, né? Por Saulo, foi como se umas escamas ali saíssem dos olhos dele e ele voltou a enxergar. E ali ele já foi batizado ali também. E ali já começou, né, uma nova história na vida de Saulo, porque ali Saulo já começou a conhecer ao Senhor, né? Verdadeiramente, não só pelo conhecimento que ele tinha ali, né, das escrituras, mas verdadeiramente. E a palavra do Senhor vai falar que Ananias ele não queria ir porque ele sabia que Saulo era um perseguidor da igreja. E através dessa palavra, né, o Senhor fala conosco, né? Quantos Saulo, né, tem aí, né, disfarçado de carrasco, né, de pessoas perseguidoras, mas na verdade, né, é precioso, é escolhido do Senhor, assim como o Senhor falou, né, para Ananias, vai, né, porque para mim, aqui no 15, o Senhor fala, porém o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome adiante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então o Senhor sabia, né, que Saulo ele estava ali meio que em uma capa, né, de carrasco de durão, mas que quando o Senhor marcasse aquele encontro ali com ele, né, o Senhor ia mostrar a ele como é poderoso, né, estar na presença do Senhor, como é bom, né, até sofrer, padecer, né, pelo Senhor. E assim aconteceu, irmãos. O Senhor fez uma transformação tão grande ali, né, na vida de Saulo, que Saulo ali ele era conhecedor, né, da palavra e conhecedor, né, também de muita gente, muitos lugares, e ali o Senhor usou ele, né, como um instrumento do Senhor na terra, para propagar ainda mais a palavra do Senhor. Então não importa, né, se tem um Saulo na sua congregação ou até mesmo no seu lar, na sua vizinhança, eu não sei. Mas ore, peça ao Senhor para o Senhor marcar um encontro, né? Para o Senhor mudar, para o Senhor transformar. Porque o nosso Deus ainda marca encontros na terra. E assim como ele marcou um encontro aqui, né, na vida de Saulo, ele mudou, transformou totalmente a vida, né, deste homem. Ele ainda muda vidas, ele ainda transforma vidas, né? Então somente devemos crer e colocar na presença e colocar diante do Senhor, porque o Senhor sabe a sua maneira, né, de trabalhar na vida de cada um de nós. E ali Saulo, né, foi muito importante, né, para a palavra do Senhor, para o evangelho, né, do Senhor se propagar, porque a palavra do Senhor vai falar, né, que Saulo, né, de perseguidor, né, tornou-se perseguido. Então ali ele já ficou em lados, né, invertido em lados ao contrário. Antes ele estava do lado dos que perseguiam e agora ele já estava do lado dos que eram perseguidos, né, por amor ao Senhor, por amor à palavra do Senhor. Amém, irmãos? E aqui no 22 vai falar assim: Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Então ali, né, ele já começou a ser perseguido, já começou a sentir ali na pele, né, o que o povo de Deus passava, né, por pregar a palavra do Senhor. Mas ali ele confundiu já muitos ali, né, que ali ele se esforçava, né, em pregar a palavra do Senhor, ele se esforçava em fazer, né, conforme o Senhor queria com que ele fizesse. Ele foi um instrumento, né, de grande valor nas mãos do Senhor, e o Senhor usou ele assim tremendamente. Então, se tem algum Saulo, né, religioso no teu meio, né, ore para que o Senhor venha marcar encontro, para que o Senhor venha usar, assim como o Senhor usou Saulo.
porque o nosso Deus, ele ainda continua sendo o mesmo, né? Ele não operou só lá na antiguidade, mas o Senhor ainda continua operando. Então, somente que venhamos, né, nos colocar diante do Senhor, nos esforçar para que o Senhor venha estar, né, usando o povo dele, usando quem muitas vezes está cego espiritualmente aqui, como Saulo, né, estava. Antes ele estava cego espiritualmente, ele achava que ele estava enxergando, só que ele não estava, ele começou a enxergar depois que o Senhor o cegou e devolveu as vistas dele, né, através ali de Ananias, que o Senhor enviou para que orasse por ele. Ele achava que antes ele via, mas não. Antes ele estava cego, ele passou a ver depois que o Senhor marcou o encontro com ele. E muitas pessoas é assim, né? Elas acham que elas são donas da verdade absoluta, que o que elas falam, né, tá certo porque elas é conhecedora demais, né, da palavra. Muitas vezes as pessoas estão igual Saulo, conhecedor demais da palavra, religioso demais, né? Mas não conhece ao Senhor verdadeiramente. Mas como eu falei, né, o Senhor ainda marca encontro na terra e ainda muda, ainda transforma, assim como ele fez, né, na vida de Saulo. Amém, irmãos? Você crê? Então foi essa palavra que o Senhor me deu, né, para compartilhar com os irmãos hoje. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus, sim, que nos mostra, né, através da Tua palavra, que o Senhor é o Deus que marca encontro, que o Senhor é o Deus que muda, que transforma, que liberta, que salva. E nós cremos, Senhor, na Tua palavra, nós cremos no Senhor. E desde já queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos deu de vida, de saúde na Tua presença. Gratidão, Senhor, pela nossa família, por tudo que o Senhor tem nos dado. Pai, desde já eu quero te pedir que quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo. E que também o Senhor venha estar suprindo toda a nossa necessidade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.